O mundo, após viver um intenso processo de industrialização e de urbanização ali entre os séculos XVIII e XIX, acabou se deparando com duas grandes guerras mundiais logo no início do século XX. Se olharmos, isso ocorreu em um período em que alguns países mais ricos brigavam por posse de territórios e influência sobre os países mais pobres. A Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 a 1918 e a Segunda Guerra Mundial ocorreu logo depois, de 1939 a 1945. De fato, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, os países já haviam percebido a necessidade da existência de organizações internacionais justamente para auxiliar os países a evitar conflitos e também para regulamentar questões internacionais. Por exemplo, para estabelecer o limite de domínio dos países sobre a porção do oceano próxima ao seu território. E foi nesse contexto que representantes de 50 países, entre eles o Brasil, assinaram a Carta das Nações Unidas, que foi elaborada durante uma conferência internacional que ocorreu entre abril e junho de 1945, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Essa carta é considerada o documento de fundação da ONU. Contudo, a data considerada como data oficial de criação da ONU é o dia 24 de outubro de 1945, pois foi apenas nesse momento que houve a ratificação da Carta por países como China, Estados Unidos, França, Reino Unido, a ex-União Soviética e vários outros países. Aqui, um pequeno parênteses. Todas essas decisões importantes, como os acordos internacionais que criam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, eles necessitam da aprovação do Congresso. Assim, para o Brasil fazer parte de um acordo internacional, não basta a assinatura de um representante do país no momento da elaboração do documento. Essa decisão, ela precisa ser confirmada, ou seja, ratificada pelo país. Aqui no Brasil, para ter uma ideia, para que seja ratificado, é necessário que seja aprovada pelo Congresso Nacional, ou seja, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Caso uma das casas rejeite a adesão, o Brasil acaba por não ser considerado signatário daquele documento. Nesse caso, passa a não fazer parte daquele acordo. Se aprovado, vira um decreto que precisa ser assinado pelo presidente, o que chamamos de promulgação. E só a partir daí o Brasil passa a ser considerado signatário. Fechado parênteses, retornamos para a criação da ONU. Então, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, é uma organização internacional criada com o objetivo de promover a paz e de auxiliar no desenvolvimento mundial. Ela é formada por 193 países membros que decidem de livre vontade participar. Além desses 193 países, a ONU também possui 2 membros observadores, que são a Palestina e o Vaticano. Atualmente, além de promover a paz, a ONU visa promover os direitos humanos e também criar leis internacionais. Por exemplo, os direitos do mar, direitos da criança e do adolescente, entre outros. A ONU não possui um presidente. O mais alto funcionário é o Secretário-Geral das Nações Unidas. Ele é recomendado pelo Conselho de Segurança da ONU e nomeado pela Assembleia Geral. O mandato é de 5 anos, podendo ser reconduzido por igual período. Ou seja, o secretário-geral das Nações Unidas, ele pode ficar até 10 anos no cargo. A ONU possui 6 idiomas oficiais: inglês, francês, espanhol, árabe, chinês, que é o mandarim, e russo. A ONU está sediada em Nova York, nos Estados Unidos, mas reforçamos,
A ONU não pertence aos Estados Unidos. É um organismo formado por países membros e são esses países que definem as políticas e financiam a organização. A ONU possui outras sedes em Genebra, em Viena, em Nairobi, em Addis Abeba, em Bangkok, em Beirute e em Santiago, além de também possuir escritórios espalhados em grande parte do mundo. A ONU possui 6 órgãos principais: o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça, o Secretariado, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Esses 2 últimos são os mais importantes dentro do organismo. A Assembleia Geral da ONU ocorre anualmente. São discutidos assuntos diversos, como questões climáticas, questões envolvendo conflitos militares, formas e meios para trabalhar as condições de vida de crianças, jovens e mulheres, desenvolvimento sustentável, segurança alimentar, para eleger os novos secretários-gerais, entre outros. Todos os 193 países membros participam e todos têm direito a voto, mas as resoluções decididas nessa Assembleia Geral da ONU, elas têm apenas caráter de recomendação, não são obrigatórias. Uma curiosidade é que o Brasil, desde 1947, é o país responsável por fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Ninguém sabe ao certo explicar essa tradição. Muitos acreditam que o Brasil tenha sido convidado para abrir a Assembleia Geral em 1947 e quem fez o discurso de abertura foi Oswaldo Aranha, em razão do mundo estar no início da Guerra Fria. E como o Brasil era um país neutro naquela época, ele acabou por ser convidado para a abertura do evento e desde então isso tem ocorrido anualmente. O discurso é feito pelo presidente do Brasil, mas é substituído por um embaixador ou diplomata quando o presidente não comparece. O Conselho de Segurança da ONU é um dos órgãos mais importantes, pois é o Conselho de Segurança o responsável por manter a paz e a segurança internacional. É ele quem autoriza ou não intervenções militares em outros países, autoriza sanções econômicas, envia missões de paz e o uso da força, recomenda o ingresso de novos membros na ONU, recomenda à Assembleia Geral a eleição de um novo secretário-geral, entre outras atribuições. É constituído por 15 membros. 5 são permanentes: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. E 10 membros não permanentes, que são eleitos pela Assembleia Geral por 2 anos. Essas vagas, elas são divididas entre as regiões e os continentes. Apenas os 5 países permanentes têm direito a veto, ou seja, mesmo que uma medida tenha sido aprovada pelo Conselho, qualquer um desses 5 países tem direito a dizer que não aceita a medida ou a diretriz ou as políticas relativas à segurança internacional. Um exemplo desse veto ocorreu no momento da recondução do secretário-geral da ONU em 1996, quando os Estados Unidos vetaram o segundo mandato do egípcio que ocupava o cargo. Até hoje, foi o único secretário-geral a não ser nomeado para o segundo mandato, uma vez que a recondução do secretário-geral é uma praxe dentro da ONU. O Conselho de Segurança é o único órgão da ONU com efetivo poder decisório. O que for decidido no Conselho deve ser respeitado e cumprido por todos os países membros. E hoje vamos ficando por aqui. Aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Um beijo, até mais. Tchau!